ao capítulo 4 de Romanos, no nosso estudo da série sobre o livro de Romanos, e o nosso tema é: justificação é pela graça por meio da fé e não pelas obras. Notem que esse já é um tema que o apóstolo Paulo vem discorrendo desde o capítulo 3, pode passar, e nós vamos usar como base um outro texto de Romanos, que está no capítulo 8, que Paulo está falando do mesmo assunto. Esse é um assunto muito usado por Paulo na carta aos Romanos, porque diz respeito à nossa salvação, diz respeito a como o homem é apresentado justo diante de Deus, como ele é declarado justificado. Então, o texto que nós vamos usar como base é Romanos capítulo 8, versículos 33 e 34. Então, quem fará alguma acusação contra os eleitos de Deus? Está na versão atualizada. Eu estou usando aqui a nova versão internacional. Então, quem fará alguma acusação contra os eleitos ou os escolhidos de Deus? É Deus quem nos justifica. Quem os condenará? Foi Cristo que morreu, que ressuscitou e está à direita de Deus, e também intercede por nós. Romanos 8, 33 e 34. Observem que nestes versículos da carta aos Romanos, Paulo aborda doutrinas e pontos teológicos que não devem ser esquecidos por nós. Esses dois versículos, eles contêm uma série de ensinamentos e que não pode ser perdido por nós. Primeiro, Paulo tem em mente um tribunal, e onde ele faz uma pergunta aos seus opositores. Ou seja, quando nós falamos da introdução dessa carta, eu disse para vocês que Paulo usa aqui um tipo de linguagem chamada diatribe. O que é diatribe? É como se Paulo criasse um opositor, um interlocutor imaginário, e ele fica como se estivesse discutindo com essa pessoa. Então observem que Paulo faz uma pergunta: quem é que vai ter a ousadia de fazer alguma acusação contra os escolhidos de Deus? Então ele está debatendo. Dizem os teólogos, estudiosos, que aqui nós temos esses interlocutores criados por Paulo. Pode ser três pessoas. Primeiro, pode ser Sêneca, que Sêneca era um daqueles poetas da Grécia Antiga, e ele não cria na justificação, não cria na ação de Deus na vida do homem, Pode ser Satanás. Alguém lembra aí de alguma história? Lembra de Jó, capítulo 1, que Satanás vai lá fazer acusação? E pode ser também o velho Paulo. A grande maioria acha que é o velho Paulo. Quem é o velho Paulo? É o velho Paulo que estava debaixo da lei, e que agora, debaixo da graça, ele faz a pergunta para ele mesmo: olha, quem é você agora para intentar alguma acusação contra os eleitos de Deus? Então a pergunta, ela é diante do júri, ela é diante dos ouvintes, e lança um desafio para que alguém acuse ou condene o quê? Um eleito. Presta atenção que Paulo não está falando de uma pessoa comum. Paulo está falando de um eleito. Quem tentará acusação contra os eleitos? Então ele já estabelece o quê? Justificação, ele estabelece doutrina da eleição, ele estabelece predestinação, ele estabelece segurança eterna de salvação, estabelece um monte de doutrina aqui, que a gente não ouve mais falar nos nossos dias. Hoje em dia é só bênção, prosperidade, saúde, o homem determinando o que Deus deve fazer, e aqui não. Paulo está trabalhando uma igreja, Paulo está edificando essa igreja doutrinariamente, e ele trabalha esse ponto para que eles entendam como foi que ocorreu a salvação deles, e isso também vai trazer o entendimento da nossa salvação. Passa. Então, segunda coisa, a segurança de Paulo vem da sentença divina que nos declarou o quê? Então, quando Paulo diz assim, quem intentará acusação, ele está fazendo com toda a segurança, ele está seguro do que ele está dizendo, ele não tem dúvida, ele está tranquilo. E essa segurança de Paulo vem da sentença divina que nos declarou justos. Quem teria coragem de acusar um eleito que foi justificado por Deus? Observa que Paulo diz: quem é que nos justifica? Deus.
Não é a nossa fé, não são as nossas obras, não são as nossas ideias, não são as nossas ações. Quem nos justifica é Deus. E o que Deus usa para nos justificar? Ele usa o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. Tá? Então, terceiro ponto, Paulo está falando da doutrina eterna, da segurança da salvação. Gente, todas as vezes que vocês ouvirem, vocês entrarem em alguma igreja, que vocês ouvirem alguém dizendo que o crente perde a salvação, pode correr dela, tá? Pode sair de lá, porque é seita, é heresia. Uma das principais doutrinas do cristianismo é a segurança eterna de salvação. Quando nós usamos João 3,16, lá está dito, tá? Vida o quê? Eterna. No momento que você nasce de novo, você recebe vida eterna. Não é temporário, você não perde hoje, recebe amanhã, cai aqui, levanta. Não existe isso. E por quê? Porque existe no tribunal, e aqui a gente precisa entender o que diz 1 Pedro capítulo 1, 19 e 20, que o sangue de Cristo foi conhecido com efeito antes da fundação do mundo, porque na reunião da Tríade Santa lá, nesse tribunal já estabelecido, em todos os julgamentos, Deus pegou o sangue de Jesus Cristo e cobriu os pecados dos eleitos. Então Paulo está dizendo, ninguém tem que te acusar de nada. Quando você pega a carta aos Efésios, o homem é santo e irrepreensível, ou seja, o eleito, ele é santo e irrepreensível diante de Deus. Não é diante do mundo, não é diante dos homens, é diante de Deus. Por quê? Porque os homens não aceitam o sacrifício e o derramamento do sangue de Cristo, mas Deus aceita. E no que Deus aceita, Ele declara esse eleito, esse beneficiado como justo. E se esse beneficiado é declarado como justo, como alguém vai tentar trazer alguma acusação contra ele? Isso deve trazer um alívio para a nossa mente. Então Paulo está tranquilo. Tanto é que Paulo é um dos homens que mais passa essa segurança para nós. Qual é o ser mais temido da história da humanidade? Não é Satanás não. Vocês pensam que as pessoas têm medo do diabo? Tem não. As pessoas têm medo de morrer. Se fala em morte, né? Às vezes eu brinco aqui, olha, eu vou fazer uma viagem, né? Não sei se eu vou voltar. Aí tem que faz assim, né? Aí, não, pastor, não diz isso, não brinca com isso. Irmãos, eu não sei, tá? O amanhã não nos pertence, eu posso sair, posso não voltar. A gente tem que estar preparado para isso. Agora, o que Paulo faz diante da morte? Como é que ele trabalha isso diante da morte? Observem Davi. O filho dele está lá, doente, ele está lá orando, jejuando, enquanto o menino está doente. O menino morre, o que ele faz? Ele levanta, ele toma banho, troca de roupa e vai trabalhar, cuidar das suas atividades como rei. Enquanto a vida é o quê? Esperança, acabou, não tem mais vida. Depois da morte segue-se o quê? Juízo. Então, esse ser que é temido à morte, o que Paulo diz? Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Do que ele está falando? Ele está falando de uma segurança eterna de salvação, que Cristo foi na cruz, né? Venceu a morte, venceu todas as adversidades a nosso favor. Deus pega esses benefícios do sangue de Cristo, imputa, aplica sobre a vida de cada eleito, e esse eleito tem que viver tranquilo. Não é para viver atemorizado, tá? Então, Paulo está falando da doutrina da segurança eterna de salvação. Uma vez salvo, salvo para sempre. Por quê? Porque salvação não é pelas obras, não foi pelo que você fez ou pelo que você deixou de fazer. A salvação vem de uma escolha divina. A salvação vem do sacrifício de Cristo na cruz. A salvação vem de Deus pegar esse sangue e aplicar sobre as nossas vidas. Não somos nós que aplicamos. Quando eu digo que você tem que entender o sacrifício do Cordeiro lá no Antigo Testamento, vocês lembram quando o povo estava para sair do Egito? E que aí Deus chamou e disse o que? Mata um animal, e o que faz com o sangue? Tá, quem passou o sangue na porta? Quem passou? Quem foi o elemento que passou lá? O chefe da casa, o pai. Era para beneficiar quem? Ele próprio? Não, quem era? O filho. Isso é uma prova que não sou eu quem aplica os benefícios de Cristo na minha vida. É sempre aquele que está acima de mim, o sumo sacerdote. Então o pai era o sumo sacerdote da casa. O filho é a vítima.
A vítima não tem como resolver o problema, alguém que está acima dele. Então Deus é quem imputa esses benefícios do sacrifício de Cristo sobre as nossas vidas. Se alguém perguntar para você, você tem certeza da sua salvação? Aí uns dizem assim, tenho, e sabem que tem outros que dizem, não, eu estou atrás, né? Eu estou tentando, porque ele não entendeu ainda o que foi feito. Você tem segurança eterna de salvação? Tenho. Por quê? Porque Cristo foi à cruz, morreu em meu lugar, e Deus pegou os benefícios do sangue dele, perdão, santificação, justificação, regeneração, e aplicou na minha vida. E hoje eu fui declarado justo diante de Deus, e não há nenhuma condenação para aquele que está em Cristo. Isso é que é fé. Não é aquela história de eu tenho fé que amanhã eu vou ficar bom dessa dor de barriga, ou que vai chover. Isso não é fé, gente, isso é fideísmo. Fé é na palavra de Deus. Se vocês quiserem entender o que é fé, lembra da pesca maravilhosa? Lembra? Eles pescaram a noite toda, não pegaram nada. Jesus disse, joga a rede. Ele disse, pescamos a noite toda, não pegamos nada, mas sob a tua palavra, nós vamos exercer fé na tua palavra, tá? E observem que a palavra ali foi específica para eles. A gente precisa saber para quem é específico, tá? Lá em Marcos 16, diz que se pegarem em coisa venenosa, se tomar veneno, não vai ter problema nenhum. Aquilo ali é para os 12, é para os discípulos, tá? Para os apóstolos. Tanto é que Paulo é picado por uma víbora e não morre. Mas tem muito nego que vai brincar com víbora aí e morre em público, tá? Então a gente precisa saber para quem é. Palavra específica. Então, Paulo tem segurança eterna de salvação, porque o crente é salvo, ele está salvo para sempre. O crente não cai da graça, o crente não perde a salvação. A resposta é simples. Ele foi declarado o quê? Justo, e pela fé ouviu a sentença do próprio Deus. Deus declarou justo e acabou. Foi Deus quem nos justificou, nos declarou justo, nos fez justos pela morte de Cristo. Perdão. Cristo foi à cruz, morreu, ressuscitou para o quê? Para a nossa justificação. Irmãos, tem duas coisas aqui que a gente precisa entender. Primeiro, Cristo veio a este mundo para proporcionar salvação para todos os homens, dependendo do homem crer, ou Cristo veio ao mundo para trazer salvação aos eleitos? Cristo veio ao mundo para trazer salvação aos eleitos. Ele não veio, sabe, proporcionar nada. Ele não veio deixar nada na mão do homem. Mesmo porque o homem não sabe escolher. Os homens sempre amaram mais as trevas do que a luz, tá? Então Cristo morreu e ressuscitou para a nossa justificação. Não foi para abrir porta para ninguém, não. Romanos 4:25, um texto que nós vamos ler domingo que vem. Ele foi entregue à morte por nossos pecados. Cristo foi entregue à morte por nossos pecados. E Paulo está falando para uma igreja, não é para todo mundo não. E ressuscitado para a nossa justificação. Quase. A doutrina da justificação pela graça, ela está ligada à salvação eterna. Quem foi declarado justo está justificado, não entra em juízo, já passou da morte para a vida eterna. Preste atenção. Paulo diz que aquele que está em Cristo, ele é nova criatura, as coisas velhas já passaram, ele já passou da morte para a vida. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo. Mas aí vem a seita e diz, não, se você pecar, você perde a salvação. Quer dizer que o meu pecado, ele é mais forte do que o sangue de Cristo. O meu pecado anula todos os benefícios de Cristo na cruz do Calvário. Será que essa pessoa nunca entendeu que onde abundou o pecado, superabundou o quê? A graça. Gente, o problema é conhecer a Escritura, aplicar sobre a doutrina, tá? Quarto ponto, nós precisamos entender que estar em Cristo significa estar em paz com Deus. E se está em paz com Deus,
Nós somos filhos de Deus. Não é mais inimigo de Deus, a posição mudou. Justificados, pois, mediante a fé, nós temos o quê? Paz com Deus. Então, se o crente foi declarado justo, se essa pessoa recebeu pela graça a eleição em Cristo Jesus, ele foi declarado justo, ele não tem como cair de novo. Uma vez, um pastor, amigo meu, não vou falar o nome dele, que alguns não conhecem, o Edinaldo, ele trouxe o Jaime Kemp para fazer uma série de palestras na igreja dele. E ele é um desses que crê na perda da salvação. E aí, alguém lá, para dar uma cutucada nele, para criar um problema dentro da igreja lá, perguntou do Jaime Kemp se o Jaime Kemp acreditava na perda da salvação. E o Jaime Kemp é um batistão, assim, como alguns de nós. O Jaime Kemp pegou uma folha de papel, ele amassou na mão e botou aqui, e botou a mão em cima, e ele sacudiu assim, Aí ele perguntou: o papel caiu? Eu disse: não, então assim é o crente na mão de Cristo, ninguém arrebatará da sua mão. Seguro estou, não tenho temor do mal, sim, guardado pela fé em meu Jesus. O problema é que tem muita seita usando Bíblia sem fazer a aplicação correta da Bíblia. Então, o que garante essa nossa segurança eterna e que o crente não perde a salvação? É o quarto ponto. Deus é o quê? Deus é imutável, Ele não muda. Se Ele não muda, Ele não te salva de manhã e te condena à tarde. Não existe isso. Por isso que a carta aos Hebreus diz que Cristo efetuou eterna redenção. Ele morreu uma vez para sempre. A gente não tem que estar todo ano indo lá no Sírio, né? Acabei de chegar de Belém. A gente não tem que estar todo ano lá no Sírio fazendo promessa, renovando voto. Não, foi uma vez por todas, acabou. Por isso, confiamos nele. Deus não mente, porque não é homem, ele é Deus. Quinto ponto: Deus nos justificou para mostrar que o homem não possui o quê? Mérito na salvação. Observe que começa com uma pergunta, o capítulo 4. E a pergunta é: se tivesse algum mérito em Abraão, Abraão teria como se gabar diante de Deus. Mas não tem, o homem não tem participação na salvação. Deus não olhou para os nossos pecados. Deus não olhou para saber quem era mais pecador de todos nós, quem estava mais desgraçado, né? Porque todos nós estávamos condenados do mesmo jeito. Tanto faz o cara ter mais ou menos, sem Cristo, sem ser eleito, vai para o inferno do mesmo jeito. Então, Deus não exigiu nenhuma obra humana para a salvação. Por que Ele não exigiu? Porque foi Ele quem nos escolheu, e escolheu antes da fundação do mundo. A doutrina da eleição mostra o grande amor de Deus por cada um dos seus escolhidos. Ele nos escolheu para a salvação, para a santificação no Espírito e fé na verdade. A eleição em Cristo antes da fundação do mundo nos faz santos e irrepreensíveis perante Deus. Sexto ponto da doutrina: Paulo diz que Cristo está à direita de Deus, intercedendo por nós. O que isto significa? Presta atenção. Nós estamos cá embaixo, Deus está lá em cima, Cristo está ao seu lado, e tudo está acontecendo aos seus olhos. Isso é só um quadro para vocês entenderem mais ou menos o que acontece, tá? E aí durante o dia, eu estou lá no Pará falando mal dos paraenses, bagunçando com o açaí deles que não está com nada, e Deus está vendo isso. A justiça divina exige que eu seja punido. O problema é que eu, como eleito, eu tenho o quê? Eu tenho um advogado. Esse advogado, ele está onde? À direita de Deus, e ele intercede por mim. Jogue fora o seu medo. Jogue fora o seu medo. Jogue fora a sua instabilidade. Olhe para Jesus, autor e consumador da fé. Não tema nada, não tema nem os homens, porque Ele está à direita intercedendo por nós. Se um passarinho desse
não cai no laço do passarinheiro. Se não for com a permissão de Deus, quanto mais as nossas vidas. Nós valemos muito mais do que um passarinho. Entenda isso. Então, isso significa que mesmo que um eleito peque, ele não fica fora da intercessão do sumo sacerdote Jesus Cristo. Não fica. Lá em Lucas 22, Jesus disse assim: Pedro, Satanás pediu para te peneirar como trigo, tá? Mas fique tranquilo, porque eu roguei ao Pai para que a tua fé não desfaleça. Então, irmãos, o que Cristo está dizendo? Ele não confia em Pedro. Pedro é homem, Pedro é falho, Pedro vai pecar, mas ele está diante de Deus intercedendo por esse Pedro. O que ele está dizendo, Senhor? Pai, ele vai cair, ele vai pecar, ele vai falhar, mas isso não leva em consideração. Ele é um dos nossos. É um eleito. O eleito, ele tem o quê? Um advogado junto ao Pai. Coisa que os pentecas não têm, né? Porque o penteca peca, perde a salvação, não tem um advogado diante de Deus. Passa. 7. Cristo morreu, ressuscitou, foi elevado ao céu e está à direita de Deus, numa obra o quê? Perfeita e completa. O homem não tem como aprimorar, não tem como acrescentar nada à obra de Cristo na cruz. Obras não acrescentam, não melhoram uma obra de redenção e de reconciliação. Isso precisa ficar bem claro, essa palavra reconciliação. Cristo veio para reconciliar os eleitos com Deus. Então, quando ele morre na cruz, tem uma palavra chamada expiação. Ele realizou expiação em nosso lugar. E o que significa essa expiação? Expiação significa reconciliação. Então, esse homem que pelo pecado de Adão estava separado de Deus, em Cristo ele foi reaproximado. Esse homem que pelo pecado de Adão ele se tornou inimigo de Deus, ele foi reconciliado com Deus. E agora ele é amigo, não é mais amigo, é mais que amigo, ele é filho, ele é herdeiro e é o quê? Co-herdeiro com Cristo. Essa obra que Cristo realizou, ela é perfeita, ela é propícia, justamente porque não tem o quê? Participação humana. Deus realizou tudo sozinho, antes da fundação do mundo. Paulo fala que antes dos tempos eternos, esse mundo nem existia, Deus já tinha determinado todas as coisas. Às vezes eu fico pensando, como nós agimos errado na forma de como nós oramos. Observem que a Bíblia diz que nós não sabemos orar como convém. Por que nós não sabemos orar como convém? Porque a nossa oração só se resume em pedido e agradecimento. Ninguém exalta a pessoa de Deus, ninguém eleva Deus ao ponto que ele deveria ser elevado, porque ele fez tudo por nós. Se hoje nós o amamos, é porque ele nos amou primeiro, ele fez tudo primeiro, partiu dele. E aí a gente vai para ele como uma poupança mesmo, a gente só quer pedir e agradecer, só quer pedir e agradecer. Não, nós temos que declarar quem nós éramos: miseráveis, pecadores, desgraçados, condenados ao inferno. Por sua graça, Deus vai lá, nos tira daquele tremedal de lama, nos bota sobre a rocha que é Cristo. É Ele quem firma os nossos passos, não somos nós. É Ele quem coloca um cântico novo nos nossos lábios, é Ele quem nos dá uma nova maneira de viver, não somos nós. Muita gente abre a boca e diz que toda honra e toda glória merece ser dada a quem? A Deus, mas na prática só dá honra ao homem, não glorifica a Deus. Então, foi Deus quem fez tudo sozinho. Vocês lembram do que eu ensinei aqui há pouco tempo sobre o pacto que Deus fez com Abraão, da qual todas as famílias da terra seriam abençoadas? E aí que os animais são cortados, eles teriam que passar juntos, e aí na hora de passar, Deus dá um sono pesado em Abraão. Por quê? Porque Abraão não teria como cumprir esse pacto. O homem não tem como ser fiel a Deus, só Deus consegue ser fiel para conosco. E aí nós vamos entender agora, que mesmo que o homem seja infiel, Deus permanece o quê? Fiel, porque Ele vai honrar sua palavra. Deus não depende de homem nenhum para que a sua palavra seja cumprida, né? Passa. Ninguém será justificado por obras,
Já que a função da lei é dar o quê? A lei veio para trazer consciência do pecado. Ninguém vai chegar lá no céu dizendo: não, eu estou aqui porque eu tive fé, a minha fé foi maior que a de fulano. Fulano não teve fé. Ele não sabe que a fé é dom de quem? De Deus. O que é dom? Presente de Deus. Tudo bem. A justificação é um ato judicial. Deus nos declarou justo. O que significa isso? Deus nos absolveu dos nossos pecados. Absolvidos. O que significa estar absolvido? Está sem culpa. Por isso, Paulo dá início ao tema da justificação da graça por meio da fé com uma pergunta. Capítulo 4 começa com uma pergunta: o que Abraão tinha conseguido até o chamado, com relação às suas obras? O que Abraão tinha na vida? Ele era um cara bem sucedido? Era rico? Era. Tinha família? Tinha. Mas conhecia Deus? Não. Então não tinha nada, porque tudo isso aí ele ia se perder. Ao falecer tudo ficaria aí. Mas quando Deus se revela para ele, aí ele tem o arrimo da sua sorte, ele tem o Senhor do seu lado, ele tem vida eterna, ele tem salvação eterna. Então, o que Abraão tinha antes do chamado? Isaías 51, 51, versículo 2 responde: Abraão não tinha nada. Isaías 51 vai dizer que ele foi o quê? Escolhido, chamado, abençoado e teve a sua descendência protegida e multiplicada. Irmãos, só para que vocês tenham uma ideia, Abraão saiu de Ur dos Caldeus sozinho? Quem foi com ele? Quem foi com ele? Ló. Uma pergunta: por que Deus não escolheu Ló? Porque ele não quis. A escolha é livre, ele é soberano, ele escolheu Abraão. Ele poderia ter escolhido Ló? Poderia, mas não escolheu, escolheu Abraão. Então Abraão se tornou pai de muitas nações, se tornou pai da fé, porque Deus o escolheu, Deus o chamou, Deus o abençoou, Deus protegeu a sua descendência, Deus multiplicou a descendência de Abraão. Ele disse: eu farei de você. Ele não disse: olha, a sua fé vai fazer de você, o seu trabalho vai fazer de você, as suas obras. Ele disse: eu vou fazer. E Deus não colocou condição nenhuma para ele, porque a vida dele estava nas mãos de quem? Deus. A justificação, irmão, não foi uma conquista. Não foi nós que conquistamos. Nós não conquistamos por nossas obras, nós não conquistamos por nossa fé, nós não conquistamos por nosso entendimento, nós não conquistamos por nossas ações. Foi algo que nos foi dado, foi algo que foi concedido. Abraão não foi justificado pelos seus próprios méritos ou esforços. Se a justificação fosse uma conquista humana, Abraão poderia se orgulhar do que conseguiu, mas foi pela graça, para que Abraão e ninguém mais se vangloriem na presença de Deus. Não há mérito humano na justificação. Se o homem é justificado por suas obras, ele não precisa de Deus. Eu vou repetir: se o homem é justificado por obras, ele não precisa de Deus, basta ele praticar suas obras e ele vai ser aceito. O problema é que em Romanos 3,20 diz que ninguém vai ser justificado por obras da lei diante de Deus. Ninguém. Deus não aceita isso. Irmãos, as nossas melhores obras são consideradas diante de Deus o quê? Como o quê? Como trapo de imundície. Se é considerado como trapo de imundície, como é que alguém quer ser salvo por trapo de imundície? É falta de bom senso. Desculpa, é falta de sabedoria, tá? Isso é falta de iluminação do Espírito Santo. Então, se o homem é justificado por suas obras, ele não precisa de Deus, ele não precisa da glória de Deus. Paulo diz que Abraão creu em Deus, isso lhe foi imputado por justiça. O que Paulo também vai nos dizer é que se a fé é dom de Deus, foi dada primeiro a Abraão. Abraão creu e foi justificado pela fé em Deus, por crer na palavra de Deus. Deus disse: sai da tua terra e da tua parentela. Agora, Deus não pediu por favor, Deus pediu: Abraãozinho, por favor, arruma a tua casa, tá? E se você quiser, se você aceitar, eu vou fazer de você uma grande nação. Não, gente, foi uma ordem.
é imperativo: sai da tua terra, da tua parentela, sai, passa. Por essa razão, Paulo fez uma comparação entre salário e justificação. Nós vamos parar aqui, e a partir do próximo domingo nós vamos pegar nesse ponto, tá? Para poder entender o que Paulo vai dizer. Paulo vai dizer que para o trabalhador o salário não é um favor, é uma dívida. Agora, se não trabalha, ele não tem direito de receber salário. A justificação pela graça por meio da fé é um favor que Deus dá ao homem, imerecido, tá? Deus não é obrigado a dar, ele dá para quem ele quer. A gente precisa entender essas comparações que Deus faz. Irmãos, concluir pensando aqui: se hoje nós somos salvos, em primeiro lugar nós fomos escolhidos. Paulo diz: quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? Ele não disse contra os crentes, contra os evangélicos, ele disse contra os eleitos. Se você ainda não entendeu a doutrina da eleição, você não sabe o que é ser crente, tá? Essa eleição ela acontece quando? Antes da fundação do mundo. Nós não éramos nem nascidos. Para quê? Para que ninguém se vanglorie diante de Deus. Deus pega já os nossos pecados e com a morte de Cristo Ele nos declara justos, porque o sangue de Cristo purifica o quê? De todo o pecado. Então fomos declarados justos. Hoje nós somos salvos não por aquilo que fazemos, mas porque Cristo fez por nós. Ele tomou sobre si as nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras, pela sua morte, nós fomos sarados, fomos curados e salvos para sempre. Que Deus nos abençoe.